Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho de telecomunicações, mais especificamente falando sobre a introdução às comunicações óticas. Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e vamos bater um papo aí mais sobre engenharia de telecomunicações, falar de fibra ótica, uma tecnologia de suma importância aí para o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico, o avanço da internet, da telefonia móvel e por aí vai. Então, esse sou eu, Hugo Rodrigues Dias Filgueira, sou aluno aqui de doutorado do Inatel, fiz minha graduação aqui no Inatel em Engenharia de Telecomunicações, fiz meu mestrado aqui no Inatel, também mestrado em Telecomunicações. Minha pesquisa foi voltada principalmente no mestrado para desenvolvimento de antenas, agora no doutorado não só antenas, mas falando de sistemas de telefonia móvel como um todo. Ao longo do meu mestrado e do meu doutorado, eu desenvolvi todas as minhas pesquisas nesse laboratório aqui do Inatel, que chama Wireless and Optical Convergent Access, que é o laboratório OCA, cujo principal objetivo é estudar a convergência entre esses dois meios de comunicação, o meio de comunicação sem fio e o meio de comunicação por fibras óticas. Então, esse aqui é um folder do laboratório, a gente tem essas duas principais linhas de pesquisa e o objetivo final é fazer com que esses sistemas operem de forma conjunta, é uma convergência de fato de comunicações sem fio e comunicação ótica. Temos grupos trabalhando com mais intensidade na parte de desenvolvimento de antenas, temos grupos trabalhando com mais intensidade na parte de comunicações óticas, então temos antenas aqui para radar, antenas para 5G, já estamos iniciando pesquisas de antenas e 6G, e essa é a nossa equipe, conta aí com aproximadamente 15 pesquisadores, temos alunos de iniciação científica da graduação, temos alunos de mestrado, alunos de doutorado, esse é o professor Arismar, professor responsável, coordenador do laboratório, nosso orientador em todas as pesquisas. E aqui estou eu também, né, o Hugo, que tenho principalmente voltado aí para estudo mais de antenas, mas lido também com a parte de comunicações óticas já há algum tempo, e por isso fui convidado para gravar esse bate-papo com vocês, que a gente vai discutir um pouquinho de comunicações óticas. Então, o meu objetivo aqui hoje é falar um pouquinho das motivações de estudar comunicações óticas, ver de fato os meios de transmissão, a composição das fibras óticas, o que compõe uma fibra ótica, como que se comportam os sinais eletromagnéticos dentro da fibra ótica, o sinal ótico, qual é o espectro de frequências que a gente utiliza, né? Como é que funciona a capacidade do sistema. Aí a gente vai entrar um pouquinho também em uma matemática bem básica, que a gente aprende lá no ensino médio mesmo em física, das leis de Snell, de reflexão, refração, falar um pouquinho para a gente entender esse princípio de funcionamento da fibra de fato. Vamos falar aí da classificação das fibras óticas, ver algumas fibras comerciais, falar de alguns efeitos que acontecem ali dentro, efeitos lineares, comentar rapidamente os efeitos não lineares, ver quais são os componentes necessários para que a gente tenha um sistema de comunicações óticas e, por fim, a gente vai finalizar com um projetinho de um enlace, né, de uma comunicação entre dois pontos conectadas por fibras óticas. Então essa é a nossa ementa, né, a previsão aqui de até 2 horas para a gente cobrir todo o conteúdo, mas a gente quer levar uma aula de forma bem leve, bem tranquila, um bate-papo bacana, para que a gente mantenha todo mundo interessado, sem muita complexidade. Não é o objetivo aqui da aula a gente aprofundar muito num conteúdo, dado que a gente está restrito em tempo. Bom, motivação. Motivação, já dei um gostinho da motivação para vocês lá no início, no primeiro slide, quando eu falei que para o desenvolvimento econômico e tecnológico, fibras óticas se tornou essencial. Hoje a gente tem diversas aplicações na qual a fibra ótica é mandatória. Se a gente falasse aí algumas décadas atrás, há 10, 20 anos atrás, onde a gente tinha internet já de uma forma mais primitiva, como a gente tinha internet cabeada, hoje ainda é realidade em muitos locais, mas tem cada vez menos a internet via rádio. E hoje a gente está vendo esse crescimento para levar cada vez a internet mais rápida para o usuário final, para nós, usuários que estamos em casa trabalhando. A gente tem agora fibra chegando na porta da nossa casa, dentro da nossa casa, direto no roteador, né?
Então, a gente percebe que a fibra ótica ela tem ganhado um espaço muito grande e ligando até próprios servidores com fibra, para a gente conseguir de fato aumentar cada vez mais a capacidade do nosso sistema, aumentar a vazão do nosso sistema, né? Ou seja, navegar na internet mais rápido. Seja ela diretamente na conexão da internet, igual a gente tem os provedores das cidades que levam a internet para a gente até na nossa casa, nós usuários temos, mas também para fazer a conexão de outros sistemas, né? Por exemplo, a gente tem hoje as 4 principais operadoras de telefonia móvel aí, Vivo, Claro, TIM, Oi, né? Como que esse sinal do celular para a torre e da torre para o celular vai pelo ar, mas e para trás da torre? Como é que isso chega, se distribui esse sinal? Como é que a operadora trata esse sinal? Hoje a gente já vê uma tendência, um crescimento muito grande da utilização da fibra ótica, justamente pela grande capacidade que ela provê para o sistema. Então aqui eu trouxe um mapa, deixei até o link aqui caso vocês queiram ver, esses mapas são bacanas da gente enxergar, né? De conexões de fibra ótica no mundo em 2010. A gente percebe que, de fato, já tinha em 2010 muitas fibras instaladas no mundo, conectando grandes centros, conectando grandes potências nacionais e criando aí essa rede de comunicação que é o que a gente chama de internet, certo? Quando a gente olha para 2018, um mapa um pouquinho diferente, mas está aí também, né? Cada círculo desse aqui é uma região, então a gente tem Oceania, Ásia, Estados Unidos e Canadá, né? Basicamente América do Norte aqui, América Latina aqui. Aqui a gente tem a África, a Europa, né? O Oriente Médio. Então a gente percebe que a quantidade de linhas, que são as fibras que a gente está enxergando, tem até aqui embaixo um pedacinho aqui num outro formato, aumentou muito. Então, em 8 anos, a gente já começa a perceber o quanto as conexões de fibra começaram a aumentar bastante. E a gente começa a perceber isso até como usuário final. Há 8 anos atrás eu não tinha disponível na minha casa uma internet de 30 mega igual hoje muitos têm, né? Algumas capitais aí fornecem para o usuário internet de 60, 100 mega. Há 8 anos atrás, se eu tivesse uma internet de 1, 2, 3 mega dentro de casa, já era uma internet muito boa. E parte disso se dá pela quantidade de conexões de fibra que a gente tem no mundo, até onde a fibra consegue chegar, que é o que a gente chama de capilaridade mesmo. Aumentar a capilaridade da fibra no mundo faz com que a gente distribua mais sinal com uma capacidade maior e permita que a gente navegue na internet cada vez mais rápido. Basicamente, essa é a ideia principal e o principal motivador da gente estudar como que isso funciona. Porque qualquer projeto que a gente faça para criar uma linha dessa daí que conecta duas cidades, que conectam dois pontos quaisquer, mesmo que seja do provedor local até a minha casa, precisa de um projeto. E esse projeto significa que a gente precisa entender o que está acontecendo ali dentro. Quanto mais a gente entender o que está acontecendo ali dentro, maior a chance da gente acertar no nosso projeto. E essa é a ideia, passar para vocês aqui hoje um pouquinho desses princípios de funcionamento, como que funciona tudo isso daí. Bom, aqui a gente está falando de Brasil agora. Então a gente percebe que nessa fonte aqui que eu trouxe, a gente tem no Brasil já municípios com fibra. 69% dos municípios já tem fibra. Então realmente a gente já tem agora, a gente olhou numa escala mundial, agora a gente está olhando numa escala nacional, onde a gente já começa a perceber que até dentro do Brasil mesmo a gente já tem quase 70% dos municípios com fibra ótica instalada. Alguns, com certeza, a fibra chega até na cidade e se distribui de outra maneira, outros já têm aí fibra chegando até na casa do usuário final, mas ainda colaborando com o que a gente tinha acabado de dizer aqui, que quanto mais fibra a gente tem, mais capacidade no sistema a gente tem, e esse é o objetivo final do negócio. Bom, para a gente estudar fibra, a gente tem que entender que a fibra é um meio de transmissão. O principal objetivo da fibra é, assim como todos os outros meios de transmissão, levar a informação de um ponto a outro. A gente geralmente divide esses meios de transmissão em duas classes, né, em duas famílias, os meios confinados e os meios não confinados. E a gente precisa entender um pouquinho as características disso aí, o que varia de um para o outro quando a gente vai estudar.
Como meio confinado, a gente tem essas características controladas, né? A gente sabe o que está acontecendo ali dentro, você pode projetar de forma determinística, né? Existem projetos com equações fechadas que permitem você saber o que está ali dentro, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, o cabo coaxial, que é aquele cabo de televisão que a gente tem da antena, né? Da Sky, ou da televisão via cabo, via satélite. Tem o par trançado, que é esse cabo azulzinho da internet, que a gente está acostumado a usar também, né? Linhas de microfita, que são já conexões em placas de substrato. Quando você abre um circuito eletrônico, você vê algumas trilhas, e se essas trilhas estão sendo projetadas para transmitir uma informação numa frequência central, a gente tem essas linhas de microfita. Guias de onda também para algumas aplicações em radiofrequência, para alimentar antenas, que são tubos metálicos no qual você consegue guiar uma onda eletromagnética. E a fibra ótica, que também é um guia de ondas, mas que transmite a comunicação via luz, via fótons, né? Então, a fibra ótica também é um meio confinado. A gente consegue, de forma determinística, prever quase todos os efeitos que estão ali dentro. Algumas equações são o suficiente para prever tudo que está acontecendo ali dentro. O que não torna isso mais fácil ou mais difícil, né? Cada um dos meios que a gente estuda tem as suas particularidades, tem as suas restrições e as suas dificuldades, suas complexidades de projeto. Assim como tem as suas vantagens e suas desvantagens, né? Já os meios não confinados, o principal exemplo que eu posso trazer aqui é justamente a propagação no ar, que pode ser simplesmente a propagação no espaço livre, comunicando entre dois pontos, ou a propagação em múltiplos percursos, né? Por exemplo, a telefonia via celular mesmo, né? Eu estou dentro da minha casa, na minha sala, daqui eu não estou enxergando a torre que está transmitindo o sinal para mim. Mas o sinal chega aqui. E ele não chega com um único percurso, né? Esse sinal bate na parede, bate no teto, bate no carro que está andando lá fora, e acaba que várias versões do sinal chegam para mim, e isso também é um meio não confinado, né? Porque está no ar, está solto. E aí a característica dele é que a gente não tem esse controle absoluto de todos os efeitos. Então a gente precisa utilizar alguns artifícios matemáticos, como a probabilidade, a estatística, para conseguir prever o que vai acontecer entre um ponto de transmissão e o ponto de recepção. Então, essas são as principais duas famílias. Eu trouxe alguns exemplos, trouxe algumas características, e hoje a gente vai estudar um meio confinado, que é a fibra ótica. Dentre as principais vantagens da fibra ótica, além de ser aí, um meio confinado, né, é que ela é feita de vidro. Nós vamos ver mais para frente, ela é feita de vidro, então ela não tem nenhum componente metálico ali dentro. E se ela não tem nenhum componente metálico, a gente acaba sendo imune a interferências de outros sinais que estão no meio. Então, por exemplo, às vezes você tem um sinal no ar com uma potência muito alta que gera uma interferência no seu sinal de televisão. Por quê? Porque o sinal de televisão chega para você na sua televisão, ou por antena, e aí tem um outro sinal no ar também, ou por um cabo coaxial, que é metálico e pode sofrer ali uma determinada interferência. A fibra, como ela é feita de vidro, ela não sofre nenhum tipo de interferência de ondas eletromagnéticas de fora, ou de cabos metálicos que possam estar perto delas, né? Além de outras vantagens que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas já posso adiantar que a gente se destaca aí a baixa perda, né? A gente vai ver isso mais a fundo, ou seja, eu consigo transmitir com muitos quilômetros de fibra sem perder muita potência no nosso sinal, né? E também essa perda ela é constante, isso é uma característica muito interessante. E a altíssima capacidade do sistema. Eu consigo transmitir muitos dados na fibra ótica. Por isso que quando a gente consegue colocar muita fibra ótica instalada no mundo, a gente consegue aumentar a nossa velocidade de navegação, a nossa taxa de comunicação. Certo? Então, quando eu falar taxa de comunicação aqui, gente, eu estou falando da velocidade de navegação mesmo. Um termo mais técnico, correto, é falar taxa. Velocidade não é um termo muito correto, mas para ficar mais fácil na nossa interação aqui, eu vou às vezes falar velocidade, às vezes falar taxa, mas o termo correto é taxa de comunicação. Certo?
Antes da gente começar de fato a falar de comunicações óticas, a gente precisa lembrar de algumas notações importantes aqui, que são importantes para a gente entender isso tudo que está acontecendo. Né? A primeira a notação que eu queria trazer para vocês é essa escala logarítmica e a definição de ganho e atenuação. Então, quando a gente tem um sistema qualquer, por exemplo, estou falando aqui de uma fibra ótica. Então, essa caixinha aqui que tem um X aqui dentro, imagina que é um carretel de fibra ou alguns quilômetros de fibra ótica. Eu tenho uma potência que entra e tenho uma potência que sai. Se eu pegar essa potência que saiu aqui e dividir pela potência 1, e ela for menor, ou seja, eu perdi potência ao passar pela fibra, que é isso aqui, a gente teve uma atenuação. E eu posso expressar isso na escala logarítmica, né? Ou seja, em dB, que é simplesmente 10 log de P2 sobre P1. Só passar para a escala logarítmica que eu tenho aí dados em dB. Se for o contrário, quando a gente tem, por exemplo, amplificadores de potência no meio do caminho, de forma que eu tenha P2 maior do que P1, então eu tive um ganho de potência ao passar por esse sistema aqui, significa que isso aqui foi maior do que 1, porque P2 é maior do que P1. Isso é um ganho. Também pode ser expresso em escala logarítmica, também posso escrever isso em dB. Então, reparem que esse dB aqui nada mais é do que uma medida de quanto um é maior do que o outro. Então, se eu colocar que o P2 é 2 vezes maior do que P1, 2 vezes maior do que P1, essa razão aqui vai dar 2, né? Então, é um ganho de 2 vezes. Se eu pegar e fizer 10 log de 2, vai dar aproximadamente 3 dB. Então, se eu falar que eu tive um ganho de 3 dB e falar que eu tive um ganho de 2 vezes, é a mesma coisa, só são escalas diferentes. Em telecomunicações é muito comum a gente expressar tanto potência, quanto ganho, quanto atenuação nessa escala logarítmica aí. Se a gente estivesse trabalhando com tensão aqui, é só a gente lembrar que a potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. E aí a gente leva isso daqui como ganho sendo, ou atenuação, como sendo P2 sobre P1, tensão sobre R, que está aqui a tensão de saída e tensão de entrada. Né? O R é igual, porque a resistência do meio é igual, fica V2 sobre V1 ao quadrado. Por propriedade logarítmica, esse expoente pode multiplicar aqui na frente e vira 20 log. Então é o único cuidado que a gente tem que ter. Se a gente está trabalhando com potência, passar para uma escala logarítmica significa fazer 10 log. Se eu tiver falando de uma escala de corrente ou estiver falando de uma escala de tensão ou de campo, aí a gente está falando de 20 log. Né? É só para a gente relembrar de algumas notações, de alguns conceitos. Mais do que isso, né? O que a gente estava falando até agora? Ganho e atenuação, que é o quanto um é maior do que o outro. Mas reparem que eu tinha potência sobre potência, então as unidades se cortam e aquilo era, a unidade seria vezes, né? Quantas vezes um é maior do que o outro, quantas vezes um é menor que o outro. Isso não te traz nenhuma unidade. Mas aqui, se eu quiser expressar potência, que aí tem uma unidade, em uma escala logarítmica, a gente precisa dar uma referência para a nossa conversão. Né? Essa referência é o quê? Por exemplo, se a gente usar dBm, esse m minúsculo aqui é de miliwatt. Então, eu estou vendo quantas vezes essa potência é maior do que 1 miliwatt. E aí eu vou ter essa escala em dBm, que é muito comum a gente utilizar. Se eu utilizar dBwatt, que é o que está aqui, né, significa quantas vezes ele é maior do que 1 watt. Também é comum utilizar em alguns sistemas, mas a maioria das aplicações a gente vai ver em dBm e os ganhos e perdas em dB. Certo? Só para a gente entender. Então, se eu estiver falando em dBm, eu estou falando de potência. E aqui uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Se eu tenho algum dispositivo que utiliza, por exemplo, 2 geradores com 10 dBm de potência de transmissão, a potência total não pode ser somada. Você tem que passar para linear, somar e jogar depois para a escala logarítmica. Você não pode somar 10 dBm com 10 dBm e falar que vai dar 20. Porque 10 dBm mais 10 dBm é igual a 2 vezes 10 dBm. 2 vezes a gente acabou de ver no exemplo ali atrás, que é 3 dB. Então eu teria aí, na verdade, uma potência equivalente de 13 dBm, que é 10 mais 10, né? Na escala logarítmica. Então o jeito mais fácil da gente fazer isso aí é, se eu estiver trabalhando com potência, eu passo para linear, somo, aí eu posso, e aí depois eu passo para a escala logarítmica de novo.
Lá agora, quando a gente está falando de ganho e atenuação, dB a gente pode somar, dB a gente pode subtrair. Então, se eu tenho amplificadores que amplificam o nosso sinal em 2 vezes, depois eu tenho um outro amplificador que amplifica o nosso sinal em 2 vezes, né, que a gente já sabe que é 3 dB, então eu tenho o equivalente de um único amplificador que amplifica o nosso sinal em 6 dB, que daria 4 vezes. Então, lá dessa forma eu posso somar. Eu também posso pegar um sinal em dBm, 10 dBm de transmissão, passou no amplificador de 3 dB, eu vou ter 13 dBm na saída do amplificador. Então, dBm com dB eu também posso somar. A única coisa que eu não posso fazer é somar dBm com dBm, certo? Só algumas notações importantes para a gente lembrar. Com certeza muitos de vocês já viram isso em algum lugar, mas só para a gente conseguir entender com mais clareza como é que vai ser daqui para frente. E a fibra? O que é uma fibra ótica? Então, as fibras óticas são guias de onda capazes de guiar luz. Então, é um guia que vai conseguir guiar luz, né? E a principal vantagem está relacionada à grande capacidade de transmissão, uma vez que a gente trabalha com frequência muito elevada, que é o que a gente vai ver já já o que significa isso daqui. Mas já vamos pensar que a frequência central de um sistema, por exemplo, a gente tem a televisão que opera em 600, 700 MHz, a gente tem o FM, né, do carro que trabalha ali em 100 MHz mais ou menos, né, tem a rádio lá 104.1, 107.9, que é a nossa rádio aqui do Inatel. A gente tem telefonia móvel que opera em 2.1 GB. Então, são aplicações diferentes, operam em frequências diferentes, né? A gente vai encarar essa frequência como se fosse uma mangueira, um tubo, um cano, né? Quanto maior a frequência, maior o raio da mangueira. Então, mais água passa por essa mangueira, mais água passa por esse tubo. E a fibra ótica ela opera numa frequência extremamente elevada, muito alto. E daí que vem a principal vantagem da fibra, característica de poder de fato ter muita capacidade de transmissão. A gente consegue transmitir muita taxa de transmissão, certo? Além disso, perdas fixas e de baixo valor, aproximadamente 0,2 dB por quilômetro. Então, a gente perde muito pouca potência por quilômetro caminhado. A gente tem imunidade a interferências eletromagnéticas, porque a fibra é feita de material dielétrico, não condutor. Ou seja, ela não é feita de metal, ela é feita de vidro, que é um material dielétrico. Além disso tudo, ela tem baixo peso, o que diminui muito os custos estruturais. Você não precisa de postes muito resistentes, de torres muito resistentes para conseguir aguentar a fibra, porque ela é muito levinha, ela é muito fina, como a gente vai ver daqui para frente. A gente já tinha comentado isso de forma informal, um pouco para trás, agora a gente já está trazendo isso para o slide, para deixar registrado. E aqui eu trouxe um exemplo, olha que interessante. Eu tenho aqui a perda de potência em dB por metro caminhado. Repara que depois que eu caminhei 1.000 metros, 1 quilômetro, o meu sinal que propagou pela fibra ótica perde aproximadamente só 0,2 dB. Ou seja, se eu transmitir 10 dBm, eu cheguei com 9,8 dBm lá depois de 1 quilômetro caminhado. E se eu usar um cabo coaxial, esse da televisão, que esse aqui é um comercial RG6, operando aí aproximadamente 1 GHz, a gente tem mais ou menos 18 dB por 100 metros caminhado, né? Então aqui ó, a gente está com 180 dB perdido em 1.000 metros. Então se eu transmitir 10 dBm, aqui eu vou chegar com menos 170 dBm de potência de recepção. Reparem que, de fato, a fibra ela tem perda quase desprezível quando você está falando aí de uns enlaces de algumas dezenas de quilômetros, alguns quilômetros. A gente quase não perde potência. Então, isso é uma vantagem muito grande da fibra em relação a qualquer outro meio, seja ele confinado ou não. Baixíssima perda de propagação. A gente consegue fazer, então, enlaces muito longos. Enlaces que eu falo é a comunicação entre dois pontos, esses pontos podem estar muito distantes, certo? E aí, de que a fibra ótica é feita?
a grande maioria das fibras são compostas por 4 camadas, igual a gente está vendo aqui. A gente tem uma capa protetora, depois a gente tem um revestimento de plástico para proteção, depois a gente tem uma casca que já é feita aqui de vidro, a gente vai ver qual que é a composição dela direitinho, e um núcleo no meio que é por onde o sinal realmente propaga, que também é feito de vidro. E reparem o diâmetro aqui, ó, 9 micrômetros. 9 micrômetros é de espessura. Esse 125 micro aqui é da espessura de um fio de cabelo, né? É muito fino. 1 micrômetro é você pegar 1 milímetro e dividir por 1000 vezes. A gente está falando de 9 micro aqui o núcleo, o diâmetro dele. Então a fibra ela realmente ela é muito fininha, muito pequenininha. Por isso também ela é muito leve e mesmo assim ela provê uma capacidade de sistema muito elevada. Então a gente tem as principais camadas são essas, lembrando que o que viabiliza a comunicação, ou seja, o guiamento da luz, são essas duas camadas interiores aqui que são feitas de vidro, o núcleo e a casca. Vamos estudar um pouquinho cada um deles. A capa é a proteção primária da fibra ali. Geralmente ela é feita de plástico, PVC, normal. Ela é só o revestimento mesmo. Depois vem a proteção secundária, que é aquele revestimento interior, que é para aumentar a resistência mecânica, para que a gente não quebre o vidro que está ali dentro, que é a fibra. E também é muito utilizado para a identificação da fibra por código de cor. Quando às vezes você tem um cabo com um monte de fibra lá dentro, aí você tem que ligar a fibra 1 com a fibra 1. Só que como é que você sabe quem é 1 e quem é 2? Aí eles identificam por cor, mudando a cor desse plásticozinho do revestimento interno. A casca já é um dos componentes principais da fibra ótica, de fato, como a gente falou, o núcleo e a casca são os dois feitos de vidro. Tipicamente está aqui, ó, dióxido de silício. Né? O que é um dióxido de silício? Uma molécula de silício para 2 moléculas de oxigênio, do jeito que a gente está vendo aqui, relembrando um pouquinho das aulas de química. Né? E ela reveste o núcleo, então a casca ela fica em volta do núcleo, como a gente viu, para que a gente consiga, de fato, confinar a luz ali dentro, ou seja, não deixar com que a luz saia da fibra. E o núcleo é onde a luz vai ser conduzida mesmo. Ela também é fabricada de dióxido de silício e tem um índice de refração maior do que o da casca. O que é o índice de refração mesmo? É a maneira como você consegue refratar uma luz ali dentro. A gente vai lembrar disso daí mais pra frente. Bom, e aí a gente vai ver agora aonde a gente opera com as fibras óticas. Né? Para isso a gente tem que lembrar um pouquinho do espectro. Né? O que é o espectro? Espectro é faixa de frequência ou de comprimento de onda na qual a gente distribui a energia. Como eu falei, a gente tem comunicação de rádio próximo ali do FM de 100 MHz, 105 MHz. Telefonia móvel, celular, a gente opera ali em 1800 MHz, né, 1.8 GB ou 2.1 GB, o Wi-Fi é 2.4 GB. E a fibra? A fibra opera em aproximadamente 193 terahertz. Né? Isso é muito alto, lembrando que 1000 GB é 1 tera. 1000 GB é 1 tera. 1000 mega é 1 GB. Né? Então a gente está falando de frequência muito elevada. E aí começa a fazer mais sentido a gente falar de comprimento de onda. A gente está trabalhando com comprimento de onda muito pequenos. Né? Então qual que é a relação entre comprimento de onda e frequência? Elas são inversamente proporcionais, né? E são ponderadas aqui por esse c, que é a velocidade da luz no vácuo, de aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Basicamente, quando a gente está falando de uma frequência, a gente está falando de um sinal que é um seno ou um cosseno, que tem um comprimento de onda, que é esse cara aqui, ó, de uma crista elevada a outra. Né? O comprimento de onda é a distância na qual você não tem repetição do seu formato do seno ou do cosseno. Né? Ou seja, é o comprimento de um período. E aí, esse comprimento, quanto menor ele for, maior a frequência e vice-versa. Né? E aí você consegue calcular isso daqui dessa forma. A gente tem aqui, por exemplo, começando nas frequências mais baixas aqui, né, que a gente está pegando dos comprimentos de onda do menor para o maior, então a gente vai para a frequência mais baixa daqui para cá. Né?
Então a gente tem aqui frequências de kHz, de megahertz, de gigahertz, que são as aplicações aqui de FM, de radar, de telefonia móvel, de rádio, de micro-ondas, toda essa faixa aqui. A gente tem uma região de infravermelho, quando a gente já entra na casa de terahertz, então trabalhando aqui em alguns nanômetros, né? Por exemplo, em alguns micrômetros, 1,5 micrômetro de comprimento de onda. Então, estou aqui com uma frequência muito utilizada, aí, a frequência de 1555, 1550 nanômetros ou 1,55 micrômetros para as comunicações de fibra ótica, né? Então, trabalhando aqui em infravermelho, aí são a maioria das aplicações de fibra ótica de telecomunicações. A gente está nessa faixa de frequência aqui, trabalhando ali próximo de 190 terahertz. Aí logo depois a gente tem a parte de espectro visível, né, onde a gente vê o azul, o vermelho, né, aí vai chegando para ultravioleta, raio X, raio gama e raios cósmicos, que são comprimento de ondas de fato muito pequenos, frequências muito elevadas, né? Bom, o que eu queria chamar a atenção para vocês? Se eu falei para vocês então que eu estou trabalhando em 1 GHz, vocês sabem agora calcular qual que é o comprimento de onda. Se eu estou trabalhando em 193,5 terahertz, vocês sabem calcular então qual que é o comprimento de onda. Agora, se eu falo que eu tenho um sinal com uma banda de 10 GB, quanto que dá isso em comprimento de onda? Não é simplesmente colocar 10 GB aqui e ver o comprimento de onda, porque ali é um delta, né? É uma diferença. Então, se eu tenho uma banda em frequência, que é a frequência máxima menos a frequência mínima, que é uma banda na qual o meu sinal ocupa, no comprimento de onda a gente vai ter que fazer essa conversão aqui, que é C sobre F mínimo menos C sobre F máximo, né? E aí a gente consegue pegar o delta lambda como sendo, só fazendo o MMC aqui, né? Então vai dar F máximo menos F mínimo, que multiplica C, e o produto desses dois, F mínimo vezes F máximo. Só que esse F mínimo e F máximo aqui, ó, a gente está trabalhando numa frequência muito elevada quando a gente fala de fibra ótica. Eu estou lá em 193 tera. Então o mínimo e o máximo são muito próximos. A gente pode simplesmente falar que é aproximadamente a frequência central ao quadrado. Então essa é a conversão que a gente faz quando a gente tem aqui a banda de comprimento de onda. Então reparem, por exemplo, a gente tem algumas aplicações em que o espaçamento de frequências é de 50 GB na fibra ótica. Isso significa um espaçamento de 0,4 nanômetros, né? Por quê? Porque se eu colocar 50 GHz aqui e colocar 193 tera aqui embaixo, e o C multiplicando aqui, que é 3 vezes 10 oitava, isso aqui vai dar aproximadamente 0,4 nano. Que seria diferente da gente simplesmente transformar 50 GB para comprimento de onda. Então, comprimento de onda é uma coisa, banda é outra, e as conversões têm que ser diferentes, né? Por quê? Porque a banda é a diferença entre duas frequências. Então, a banda em comprimento de onda é a diferença entre dois comprimentos de onda, que vai dar uma relação um pouquinho diferente da relação entre frequência e comprimento de onda. Então, vamos falar um pouco da capacidade do sistema. A gente já viu que a banda pode ser definida como a diferença entre duas frequências, as máximas e a mínima presente do sinal. Ou seja, quando a gente vai transmitir uma informação, seja ela na fibra, seja ela no cabo, seja ela em qualquer outro lugar, no ar que seja, se você coloca a informação, você nunca ocupa apenas uma única frequência, você ocupa uma faixa de frequência. E essas faixas de frequência aqui, a diferença entre a máxima e a mínima é o que a gente define como banda, que é isso daqui que a gente estava falando, né? Quanto maior for a banda de operação, maior a capacidade de transmitir dados. Aqui sim agora faz mais sentido ainda, né? Quanto maior essa diferença do F máximo e F mínimo aqui, maior é o diâmetro da minha mangueira, né? Mais água eu consigo levar, fazendo a nossa analogia ali. Então, quanto maior a banda, mais taxa de transmissão a gente consegue, então maior a capacidade do nosso sistema. Só que a gente também pode representar essa banda de forma fracionada, ou seja, quantos por cento essa banda
é em relação a essa frequência central. Então, eu pego f máximo menos f mínimo, que é a banda, e divido pela frequência central, certo? Representar isso de forma fracionada é interessante porque o meio ele se comporta de forma mais ou menos constante, né, numa faixa proporcional à sua frequência central. Então, se eu estou trabalhando com uma frequência central muito pequena, o meio muda muito rápido, né? Essa banda ela tem que ser pequena também para o meio ser considerado constante. Se eu estou com uma frequência muito elevada, né, eu já consigo uma banda maior e falar que o meio não mudou, né, que o meio é muito parecido, ou seja, as características eletromagnéticas ali dentro daquele meio de transmissão, elas ficam constantes numa faixa de frequência maior. Então a porcentagem ajuda isso na gente, né, porque eu tenho ali um meio que opera igualzinho com 10% de banda. O que isso significa? Depende da frequência central que você está, aí você faz 10% dessa frequência central para você ver o quanto é essa banda. Se a frequência central é muito pequena, a gente tem uma banda pequena. Se a frequência central é muito alta, a gente tem uma banda muito grande, né? E aí, essa é a ideia. Vamos fazer um exemplo aqui. Se a gente analisar dois sistemas de alta capacidade de transmissão. Então, a gente está falando aqui de um sistema de 20 GB de banda. Vamos supor que o primeiro sistema opera ali em 50 GHz. Alguma aplicação de satélite, por exemplo, ou alguma aplicação de qualquer outra coisa de 50 GHz, mas 20 GB de banda no ar, isso até onde eu sei não existe, tá? É um exemplo teórico só para a gente entender o porquê que isso ficaria inviável. Repare que 20 GHz de banda numa frequência central de 50 GB, ou seja, F máximo menos F mínimo, essa diferença aqui é de 20 GB, mas estamos centrados em 50. Então eu estou indo de 40 a 60 GB. Isso equivale a 40% de banda. Isso significa, então, que eu preciso de um meio que não muda, que é estático, para eu conseguir prever de forma determinística, por 40%. Isso é uma banda muito grande, né? Muito grande. Agora vamos pegar um sistema óptico, também operando com 20 GB de banda, só que agora lá em 1550 nanômetros. Então vamos fazer a conversão aqui para a frequência, 1550 nanômetros, que é uma faixa de frequência de infravermelho utilizado nas fibras óticas de telecomunicações, né? E isso equivale então a uma frequência central de 193,5 THz. Qual que é a banda fracionada então? Repare que a banda absoluta é a mesma, 20 GB, mas a fracionada aqui agora é de 0,014%, ou seja, 20 GHz é uma banda muito pequena dentro da fibra. 20 GB é muito pequenininho. Eu consigo colocar 20 GB com facilidade dentro da fibra, porque eu estou trabalhando numa frequência muito alta. Então a gente percebe que a mesma banda absoluta, é o que está escrito aqui, ó, acarreta uma banda fracionada insignificante no domínio óptico. Isso permite então que a gente opere com taxas muito elevadas. Daí vem a explicação da capacidade do sistema de comunicações óticas. A gente tem muita capacidade de transmissão porque a gente está trabalhando numa frequência muito elevada. Então, bandas grandes de forma absoluta equivalem a bandas fracionadas muito pequenas, né? E isso significa que a gente consegue transmitir muitos dados. Essa é a grande diferença. Esse sistema de cima aqui, que é um sistema imaginário, hipotético, ele é inviável, ele não funciona. Você não vai ter 20 GB de banda. Ah, não existe nenhum sistema com 40% de banda? Existem sistemas que são capazes de operar com 40% de banda, mas não existem sistemas que de fato operam com isso tudo no ar, por exemplo. Pode existir num cabo, num guia de onda, mas são sistemas que ficam até difíceis de ser projetados, porque eles são muito faixa larga, né? Você tem que prever um comportamento eletromagnético numa faixa muito grande, que na fibra ótica não é bem assim, né? Essa mesma banda muito grande de 20 GB, que é uma banda muito grande, ocupa ali uma porcentagem muito pequena lá na fibra. Então a fibra tem um espaço muito maior para você trabalhar com muito mais do que isso, inclusive. E aí, pensando nisso, inclusive, que vem os sistemas DWDM, que significa Dense Wavelength Division Multiplexing, ou seja, multiplexação por divisão de comprimento de onda. Hugo, está falando grego comigo, não entendi nada. Bom, tudo que a gente estava falando ali, a gente estava olhando para um único comprimento de onda.
Se eu conseguisse passar vários comprimentos de onda e colocar tudo na mesma fibra, ou seja, um monte de cor, entre aspas, diferentes na fibra, eu consigo aumentar ainda mais o nosso sistema, né, em relação à capacidade. Imagina que eu tenho uma frequência 193,5 terahertz trabalhando ali com muitas taxas. Depois eu tenho uma outra frequência, né? Então eu tenho canais ali em comprimentos de ondas separados, próximos um do outro, com muita vazão de dados. Então a gente tem algumas padronizações, por exemplo, do ITU, que é o órgão de padronização da nossa área, né? Que já permitem ali espaçamentos entre esses comprimentos de onda de 100, 50 GHz, ou seja, 0,8 e 0,4 nanômetros. Então vamos entender. Eu estou trabalhando, por exemplo, aqui em 1550 nano, aqui em 1550.8 nano, aqui em 1551.6 nano, para ter espaçamentos de 0,8 em 0,8 nanômetros. Só que repare que esse espaçamento, 0,8 nano, é muito pequenininho, né? Mas equivale aqui à frequência de 100 GB. Então eu tenho uma capacidade de dados muito grande em cada comprimento de onda. E aí se eu junto esse monte de comprimento de onda e coloco dentro da fibra, eu tenho uma fibra aqui operando com muitas taxas. Coloquei um exemplo aqui de transmissores e receptores comerciais com até 44 canais disponíveis, ou seja, 44 comprimentos de ondas diferentes. Cada um com taxas até superiores de 10 gigabits por segundo, ou seja, eu tenho 10 GB aqui, 10 GB aqui, 10 GB aqui, em 44 canais, totalizando aí 440 gigabits por segundo. Então, muita taxa, muita capacidade em uma única fibra. Se eu tiver um cabo com 256 fibras, isso aqui se multiplica ainda por 256 vezes. Então, de fato, as fibras óticas são utilizadas para transportar uma capacidade muito alta de dados, né? Uma quantidade muito alta de dados. E aí a gente consegue, de fato, prover muita capacidade, muita velocidade de navegação para muitos usuários, que é a nossa realidade hoje no mundo, né? Todo mundo está conectado, todo mundo quer mais taxa de navegação. Já tem alguns transponders, né, que são esses transmissores e receptores, que conseguem extrapolar aí a marca de terabits de vazão total no sistema. Então isso já existe. A gente vai ver o porquê, uma janela de telecom que a gente trabalha aqui com esses comprimentos de onda, onde a gente define qual que tem que ser o mínimo e o máximo. E aí a gente vai espremendo esses comprimentos de onda no meio para aumentar a quantidade de canais. Por isso que tem esses espaçamentos aqui. Uma maneira de a gente aumentar ainda mais a vazão seria, de repente, utilizar, já tem padronização do ITU também, um espaçamento menor entre esses comprimentos de onda, por exemplo, de 25 GHz, que daria 0,2 nanômetros. Só que isso começa a ficar difícil, porque é difícil você conseguir, de fato, colocar esses sinais tão próximos um do outro. Lá em luz, né, para você fazer esses lasers, esses LEDs, fica muito pertinho um do outro e começa a ficar difícil. Como é que você começa, de fato, conseguir colocar um monte de coisa um do lado do outro muito pertinho? Já começa a aumentar a complexidade, né? Mas daí que vem essa grande capacidade do sistema de comunicação ótica. Então esse aqui é um exemplo, ó. Esse aqui é um carinha que tem um transmissor e um receptor, a fibra entra aí, sai e recebe luz daí, e cada carinha desse aqui, ó, transmite até 11.3 GB em um comprimento de onda. Então o sistema DWDM coloca um monte desse aqui um do lado do outro e junta tudo em uma única fibra. Essa é a ideia do sistema DWDM, e isso aí é um transmissor e um receptor, né? Então tem um laser ali dentro para emitir luz, já com um sinal modulado, né? Já com a informação que importa. Vamos falar um pouquinho agora, então, de engenharia mesmo, né? Não de aplicação, não de componentes do sistema. Vamos entender qual que é o princípio de funcionamento da fibra ótica. E o que governa esse princípio de funcionamento é a lei de Snell, né? E a reflexão total da luz. O que a lei de Snell fala? A lei de Snell fala que quando você tem uma determinada onda eletromagnética ou um raio luminoso se propagando por um meio e ele se depara com outro meio, você vai ter uma parcela desse sinal que vai ser refletida e outra que vai ser refratada ou transmitida, né? E essa parcela e angulação está relacionada com o índice de refração.
que é o que a gente vai ver aqui. Então, vamos imaginar que a gente tem um núcleo, que tem um índice de refração N1, e uma casca que tem um índice de refração N2, sendo que o N1 é maior do que o N2. Então, o índice de refração do núcleo, né, é maior do que o índice de refração da casca. Então, eu tenho um raio luminoso vindo para cá, se propagando nesse sentido. E aí, quando ele chega e bate na casca aqui, ó, parte pode ir para a casca com uma angulação θt de transmissão, então esse aqui é o θi, e a gente vai ter um θr aqui, que é parte da informação, vai ser refletida para dentro do núcleo, então θr. A gente sabe que, de acordo com a lei de Snell, θi é igual a θr. E mais do que isso, a gente tem o θi ponderado aqui pelo N1, né, ou seja, o índice de refração vezes o seno de θ1, vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de θt, seno de θ transmitido. Ou seja, a gente vê qual que é o seno desse ângulo aqui, multiplica pelo índice de refração desse meio, e fala que é igual ao seno desse ângulo aqui e multiplica pelo índice de refração desse meio. Essa é a lei de Snell. Reparem que, se a gente garantir que esse θt aqui é maior ou igual a 90 graus, vocês concordam então que o sinal não vai propagar para a casca, mas vai totalmente voltar para o núcleo? Isso é a lei da reflexão total da luz. Ou seja, existe um ângulo crítico de incidência, né? Ou seja, tem um ângulo crítico de incidência aqui, que, dependendo dos índices de refração do núcleo e da casca, farão com que esse ângulo de transmissão seja igual ou maior a 90, não havendo, então, parcela de energia do sinal se propagando pela casca. E aí a gente teria o confinamento perfeito da luz dentro do núcleo. Esse é o princípio de funcionamento de uma fibra ótica, que é o que a gente está falando aqui, ó. Se o θi for menor do que esse ângulo crítico, parte da luz vai vir para a casca e vai acontecer o que a gente está vendo aqui. Logo, a gente vai ter perda ao longo de sucessivas reflexões. Cada vez que ele chegar, na próxima vez que ele bater aqui, ele é menor do que o ângulo crítico, eu vou perder um pouquinho de luz para a casca. Chegou aqui, eu perco um pouquinho de luz para a casca. Chegou aqui, eu vou perdendo potência para a casca. E aí, eu não tenho um guiamento eficiente de luz, né? Ou seja, eu vou perder muita potência, de forma que quando eu chegar lá no meu receptor, lá no meu outro ponto onde eu quero analisar o sinal, já não vai ter quase sinal nenhum. Agora, se esse ângulo de incidência for maior do que o ângulo crítico, aí eu tenho reflexão total da luz incidente, ou seja, não vai ter nenhuma perda de potência para a casca. O sinal vai ficar de fato confinado ali dentro do núcleo, né? E aí eu não perco potência, ele vai só propagar. A perda de potência vai ser só por absorção do material, características do material em si, né? E aí a gente tem uma fibra ótica guiando luz de forma efetiva, que é esse o princípio de funcionamento da fibra. Que é o que a gente tem aqui. Ó. Quando o ângulo crítico for... o ângulo crítico, né, ele vai ser o θi quando o θt for igual a 90, que é isso aqui. Ou seja, se eu pegar θi, que é o de incidência, eu vou falar que é igual ao θc, que é o ângulo crítico. Então, esse ângulo aqui, para ser crítico, para a gente encontrar qual que é esse ângulo que garante reflexão total, o seno dele vezes o N1 é igual a seno de 90. Então, a gente vai fazer com que esse θt seja 90 graus, ponderado pelo N2. E a gente encontra esse ângulo crítico. Qualquer ângulo maior do que esse aqui garante que eu tenho a reflexão total da luz. Ou seja, eu não perco informação para a casca. A onda eletromagnética, né, a luz, o raio luminoso, ele bate aqui na casca e volta para o núcleo. Bate na casca e volta para o núcleo. Ele vai voltando sempre para o núcleo, sem perder potência para a casca, porque eu estou chegando com uma angulação aqui, em relação à normal, né, em relação ao plano ortogonal de propagação, maior do que o ângulo crítico. Lembrando, então, quem é o ângulo crítico? O ângulo crítico é aquele que garante, é o ângulo de incidência que garante que o ângulo de transmissão seja 90.
qualquer maior ângulo de incidência fará com que o ângulo de transmissão seja maior do que 90. Ou seja, voltou para o núcleo. Então eu não tenho nenhuma parte do sinal sendo transmitida, mas eu tenho toda a parte do sinal sendo refletida para o núcleo, tendo então um confinamento perfeito dessa energia dentro do núcleo. Agora, como é que a gente faz isso então, pensando que a minha fonte luminosa está fora da fibra, né? Eu vou ter um laser que vai estar num conector, ou vou ter um LED, uma fonte de luz que não é gerada dentro da fibra, ela é gerada fora da fibra e a gente joga lá dentro da fibra. Então a gente precisa respeitar o que a gente chama de cone de abertura. E aí o mesmo princípio se aplica, só que agora a gente tem que aplicar essa lei de Snell, né, aqui olhando para esse meio aqui, né? Então eu tenho um sinal que vai entrar no núcleo e aí eu vou estar saindo do meio ar para o meio núcleo, que é isso daqui. Então, sempre a gente vai olhar o ângulo normal ao ângulo de propagação, né? Então aqui, quando a gente viu a reflexão total, a gente estava, esse seria o plano de troca de meio, então a gente olhou esse cara como referência. Agora, esse cara aqui que é a troca de meio, então a gente vai olhar o que é 90 graus a ele como referência. Então eu entro com um raio luminoso aqui que está vindo do ar numa determinada angulação θ1 e transmito agora para dentro do núcleo numa outra angulação θ2, né? E aí a lei de Snell fala então que o seno desse ângulo ponderado pelo índice de refração do ar vai ser igual ao seno desse ângulo θ2, né, ponderado pelo índice de refração do núcleo. Como a gente sabe que o índice de refração do ar é aproximadamente 1, a gente pode dizer então que esse N1 passa para cá dividindo, o NAR é igual a 1, e o seno de θ1 passa para cá dividindo, seno de θ2 sobre seno de θ1 é igual a 1 sobre N1. Né? Então, reparem que a relação entre o seno do ângulo de entrada na fibra e o seno do ângulo de saída lá dentro do núcleo é igual a 1 sobre o índice de refração do núcleo. Mais do que isso, olha que interessante, o θi, que é esse cara de incidência aqui, que vai bater lá entre o núcleo e a casca, ele é complementar ao θ2. O que significam ângulos complementares mesmo? Eles se somam em 90 graus. Por quê? Porque a gente criou um triângulo aqui, ó. Tem uma hipotenusa aqui, um cateto e um cateto. E esse triângulo é retângulo. Tem aqui 90 graus, certo? E a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180 graus. Se aqui é 90, a soma desses dois é 90, o que deixa eles, então, serem ângulos complementares. Ou seja, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Né? Isso significa ser ângulos complementares. E na reflexão total, a gente sabe que a gente tem o seno de θi igual a N2 sobre N1, como a gente viu no slide anterior. Então, o cosseno de θ2 também é igual a N2 sobre N1. Não é isso? A gente viu lá que o θ, para ser reflexão total, o θ crítico é igual ao arcosseno de N2 sobre N1. Então, o seno do θi é igual a N2 sobre N1. Como eles são complementares, o cosseno de θ2 é igual a N2 sobre N1 também. E se a gente aplicar essa relação trigonométrica aqui, ó, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, a gente consegue fazer isso daqui. Seno de θi ao quadrado, cosseno de θ2 ao quadrado é igual a 1. Isso tudo é igual a N2 sobre N1. Então a gente consegue dizer exatamente isso daqui. Seno de θ2, ó, o seno de θ2 é igual a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de θ2. Só que quem é cosseno ao quadrado de θ2 é N2 sobre N1 ao quadrado. Né? Que aqui, ó, cosseno de θ2 é N2 sobre N1. Cosseno ao quadrado de θ2 é N2 sobre N1, todo mundo ao quadrado. Então, reparem que o seno de θ2, é 1 menos N2 N1 ao quadrado, tudo dentro da raiz. E eu tinha um seno de θ2 aqui.
esse seno de θ2 aqui, ó, se isso aqui for verdade, eu tenho reflexão interna total, igual a gente tinha visto. Por quê? Porque a gente falou exatamente isso daqui. Eu preciso garantir que o seno desse cara seja pelo menos N2 sobre N1 para eu garantir reflexão total, que a gente viu no slide anterior. Aí eu peguei agora e fiz, como esse θi é complementar ao θ2, eu descobri então quem tem que ser o θ2 para eu ter reflexão total. Como eu já sei quem é o θ2, eu posso voltar aqui em cima e descobrir quem é o θ1. Né? Então eu pego esse cara, jogo aqui em cima e descubro quem é o seno de θ1, que é isso daqui. E aí a gente descobre que o seno de θ1, é só jogar aqui, vai ser raiz de n1 ao quadrado menos n2 ao quadrado. Esse valor aqui, seno de θ1, também é denominado de abertura numérica da fibra. E aí, se a gente tem o seno de θ1, a gente tem o θ1. Se eu respeitar qualquer valor menor do que θ1 aqui dentro, eu garanto que o sinal vai entrar com o ângulo θ2 aqui, que vai ocasionar num ângulo θi maior do que o ângulo crítico, igual ou maior do que o ângulo crítico. E aí eu tenho reflexão total. E aí a gente denomina de cone de abertura, né, essa região de angulação aqui, onde eu posso entrar com o raio luminoso. Então, o raio luminoso pode entrar com essa angulação, com essa, qualquer coisa dentro desse cone. Por que um cone? Porque isso aqui a gente tem que lembrar que a fibra ela é circular, então ela é em 3D. Então, ela vira um funil mesmo, né, igual o funil de cozinha. Né? E qualquer raio luminoso que entra por esse funil, né, dentro, então, menor do que 2θ1, vai gerar um ângulo refratado menor do que θ2, gerando um ângulo de incidência com a casca aqui maior do que o θ crítico. Consequentemente, o transmitido vai ser maior do que 90 graus e a gente tem reflexão interna total. Então, reparem que o cone de abertura da fibra é uma região na qual a gente pode entrar com o raio luminoso e ainda assim garantir a reflexão interna total. Isso é uma característica muito importante da fibra ótica. Né? Então, quando você compra uma fibra ótica, vem lá qual que é a abertura numérica ou qual que é o cone de abertura, para a gente saber exatamente quão preciso a nossa fonte luminosa precisa ser para entrar com o raio luminoso ali dentro. E aí vem essa conclusão aqui, como a fibra é cilíndrica, para qualquer ângulo de incidência dentro do cone de abertura, haverá reflexão total entre o núcleo e a casca. Vamos para outra classificação aqui, vamos classificar quanto ao modo de propagação. Já que a gente vai entender um pouquinho o que é o modo, né? O modo de propagação, quando a gente fala de onda eletromagnética dentro de um guia de onda, a gente tem um modo transversal elétrico, um modo transversal magnético. Basicamente, a gente está vendo qual que é a posição, a direção do vetor campo elétrico e vetor campo magnético em relação à propagação da onda eletromagnética. E aqui não é muito diferente, não. Né? Como a gente já tinha dito, o comprimento de onda possui uma relação inversa com a frequência de operação, onde o comprimento de onda é aproximadamente é igual a c sobre f, né, frequência, e c, velocidade da luz no vácuo. O modo de propagação indica quantos semiciclos de um comprimento de onda cabem dentro do núcleo. Opa, vamos entender isso aí. Cada modo de propagação possui uma característica eletromagnética própria. Então, cada modo ali vai ter um fator de fase, vai ter uma velocidade de propagação, vai ter um comprimento de onda guiada, etc. Nas fibras, basicamente, cada modo corresponde a um caminho de propagação. Vamos entender o que é isso? Eu tenho um núcleo e estou trabalhando com uma determinada frequência que só cabe um semiciclo do comprimento de onda. Repara que eu não estou pegando aqui um comprimento de onda inteiro, que seria fazer o ciclo completo. Né? Só coube um semiciclo. Isso aqui é um modo de propagação. Equivale, por exemplo, a um percurso de propagação da fonte luminosa. Um modo mais superior, né, ou seja, se coubesse dois semiciclos, ó, tem um semiciclo, outro semiciclo. Então, eu tenho um ciclo completo de comprimento de onda. Equivale, então,
a um outro percurso de propagação. Se eu tiver um modo ainda mais superior, 3 semiciclos, outro percurso de propagação. E isso que significa, então, você ter múltiplos modos dentro de uma fibra. Repara que, então, tudo depende da relação entre o diâmetro do núcleo e o comprimento de onda que a gente está trabalhando. Se o núcleo é grande demais em relação ao comprimento de onda, eu consigo operar com vários modos aqui dentro. Se o núcleo é pequenininho, de forma que só caiba de fato o primeiro modo, que é o que a gente chama de modo fundamental, que é só um semiciclo, eu tenho um único modo operando dentro da fibra. Essa característica, então, mostra para a gente que a mesma fibra ela pode ser monomodo para alguns comprimentos de onda e multimodo para outros. Se o comprimento de onda é muito pequenininho, a mesma fibra vai se comportar como multimodo, porque cabe ali vários semiciclos ali dentro e ela pode ser multimodo. O que significa ser monomodo ou ser multimodo? Você consegue modular, ou seja, colocar informações diferentes em modos diferentes. Repara, eu posso ter uma informação nesse raio luminoso azul, uma outra informação no raio luminoso roxo, uma outra informação no raio luminoso preto. Aqui o que está diferenciando a cor deles é o modo de propagação, mas a frequência deles é a mesma. Eu só peguei e coloquei modos de propagação diferentes na mesma frequência que eu consigo colocar mais informação. Então tem uma tendência em se utilizar fibras multimodo para a gente aumentar a capacidade do sistema. O problema é que as fibras multimodo, ela obrigatoriamente tem que ter um núcleo maior para poder caber mais modo dentro dela. E isso faz com que você aumente um pouquinho a atenuação, Então você não tem enlaces muito grandes. Mas é uma fibra mais barata de fabricar. Você não precisa ter muita precisão para fazer núcleos muito pequenos. Você faz um núcleo um pouquinho maior, cabe mais modo ali dentro. O início da comunicação ótica era mais comum a gente ter fibra multimodo, justamente por uma limitação da fabricação. Não se conseguia fazer uma fibra com um núcleo tão pequeno. Aí aperfeiçoou-se lá as técnicas de fabricação e foi permitido cada vez mais fabricar núcleos cada vez menores, possibilitando então a propagação de um único modo de propagação. E isso é interessante porque você viabiliza aí atenuação menor em enlaces maiores, principalmente por alguns efeitos que se você trabalha com múltiplos modos aqui dentro, você vai começar a ter efeitos de interferência entre os modos, o que também limita a capacidade do sistema. Se você vai ter interferência entre vários modos, você tem que tratar isso também para você não ter nenhum tipo de problema lá do outro lado. Então, a maioria dos sistemas de comunicação ótica hoje operam com sistemas monomodo, fibras de núcleo menor, apenas o modo fundamental sendo propagado dentro da fibra. Existe muito mais teoria por trás disso aqui, muito mais matemática por trás disso aqui, que não convém a gente abordar agora. O objetivo aqui é só a gente classificar que existem fibras monomodo e multimodo, e as principais diferenças entre elas do ponto de vista de fabricação é o diâmetro do núcleo. E do ponto de vista teórico, o que eu quero que vocês entendam é que o diâmetro em si, simplesmente o tamanho do núcleo, ele influencia pouco. O que importa de fato é a relação entre o diâmetro e o comprimento de onda. Eu posso ter um diâmetro muito pequenininho mesmo. Mas se o comprimento de onda é muito pequenininho também, muito menor do que ele, a diferença entre eles é grande e eu posso ter uma fibra multimodo. Então a gente tem essa relação aí dentro. Bom, podemos então classificar o tipo de fibra ótica de acordo com a quantidade de modos que vão se propagar ali no seu interior, dentro do núcleo. Quando só tem um modo, a gente fala que a gente tem a fibra monomodo, ou as fibras SMF, Single Mode Fiber. Então é muito comum vocês verem essa nomenclatura aí. Não, a fibra que eu comprei é uma fibra SMF, significa uma fibra monomodo. Se a gente tem mais de um modo propagando pela fibra, a gente tem uma fibra multimodo, pode ter 2, 3, 4, 8, 32 modos ali dentro, que são as fibras MMF, Multimode Fiber. As aplicações comerciais, com comprimento de onda próximo de 1 micrômetro, que são os comprimentos de onda ali que a gente opera na faixa de infravermelho, 1550 nano, 1300 nano, ou seja, 1.3, 1.5 micro, as fibras monomodo apresentam um núcleo próximo de 9 micrômetros. Já as multimodo, olha só,
5 vezes maior praticamente, 50 micrômetros. Então, de fato, aqui a gente opera com um modo só e aqui a gente tem vários modos ali dentro. São aplicações diferentes. Às vezes, a gente tem esse tipo de fibra aqui, naquele pedacinho de fibra pequenininho que fica só do poste até o seu modem, ou o engenheiro vem lá do provedor da internet, vem com uma fibra monomodo pelo poste, entra com uma fibra monomodo dentro da sua casa, põe uma caixinha e dessa caixinha para o modem vem uma fibra multimodo. Por quê? Porque ali o comprimento da fibra é pequeno, não tem problema se guiar outros modos, a interferência vai ser pequena, né? E ela é uma fibra mais barata, a fabricação dela é mais barata, justamente porque o núcleo pode ser maior, né? Então, esse tipo de aplicação ainda é utilizada no multimodo, mas não para transmitir dados diferentes em modos diferentes, né? Aqui é mais uma questão financeira mesmo, é uma questão de custo, de economia, certo? Mas, de novo, a principal aplicação dos sistemas de telecomunicações atuais ainda estão aqui em monomodo. Existem muitos pesquisadores estudando a volta do multimodo para conseguir, de fato, aumentar ainda mais a capacidade do sistema, trafegando com muitos dados dentro de uma única fibra por modos diferentes. Só que aí tem que ter um tratamento muito especial para você superar as limitações que essa fibra impõe no nosso sistema, como a interferência entre os modos, a alta perda que a gente vai ter, né, devido ao grande diâmetro aqui, você fica limitado na taxa de modulação. Então tem alguns probleminhas que precisam ser superados, certo? Trouxe aqui algum datasheet para a gente ver como é que funciona, dos cabos de fibra ótica, olha que interessante. Tem aqui até o link para vocês quiserem ver. A Corning é uma fabricante de fibra, né, de cabos de fibra ótica. Então repara que dentro de um cabo grandão a gente tem um monte de cabos menores separados e dentro de cada cabo a gente tem aqui um monte de fibras, né? Então a gente tem 12 fibras, 24, 48 ou 72 fibras dentro de cada cabinho dessa daqui. E depois, se você multiplicar pela quantidade de cabinho que tem aqui, a gente chega a ter até 288 fibras num único cabo, de uma espessura aí, às vezes, de 5 centímetros. Você tem aí 288 fibras. Imagina você pegar 288 cabos coaxiais, o diâmetro e o peso que isso não ficaria. Por isso que é muito vantajoso trabalhar com fibra ótica quando a gente fala de meio cabeado, né? Além de todas as vantagens que a gente já viu aí de baixa perda, de perda fixa, de altíssima taxa, você consegue colocar muitas fibras uma do lado da outra e ocupar pouquíssimo espaço e ter pouquíssimo peso, aumentando muito aí a taxa de transmissão. Só para a gente ver o jeitinho dela, como é que funciona. Algumas características aqui, ó, quando a gente está operando em 1310 nanômetros, a perda da fibra é de aproximadamente 0,4 ou 0,35 dB por quilômetro, né? Lá em 1550 nanômetros a gente está trabalhando com 0,22, 0,25 dB por quilômetro. Então assim que é um datasheet, né? Ou seja, um manual de uma fibra ótica, a gente vai visualizar coisas parecidas com isso aqui, né? Aqui é um manual de um cabo ótico, ele dá aqui algumas características de perda, de dispersão, né, da fibra, fala quantas fibras compõem o nosso cabo, mostra aqui a seção transversal, né, ou seja, fatia o cabo para a gente ver como é que as fibras estão organizadas ali dentro. E olha que interessante, aquele esqueminha de cor que eu falei também, está dentro aqui do plásticozinho aqui, ó. Então você tem cores diferentes para identificar as fibras, está vendo? Bem bacaninho. Só para a gente entender mais do ponto de vista prático como que a gente interpreta um manual, um datasheet desse aí. Vamos estudar mais um pouquinho então dos efeitos eletromagnéticos que acontecem ali dentro da fibra ótica, né? A gente já falou um pouquinho da atenuação, que a gente viu que a atenuação é fixa ali, dado um comprimento de onda. Vamos entender o que é dispersão cromática. Existe um efeito muito interessante também que é a perda por curvatura. Eu tive um grande professor aqui no Inatel, o professor Abad, que é uma referência aqui do Inatel em comunicações óticas, né? Que ele falava com a gente, olha, a fibra ótica você pode enrolar ela no pulso, que esse raio ainda é muito grande, a curvatura ainda é muito grande se você comparar com o comprimento de onda. Mas se você enrolar ela no dedo, aí já começa a ser uma curvatura muito grande. E aí a lei de Snell para de funcionar ali, porque desculpa, não é que a lei de Snell para de funcionar. Você para de respeitar
aquele ângulo crítico de incidência e perde para a casca, né? E aí você tem perdas por curvatura também, que a gente tem que ter cuidado, tem que considerar até quanto você pode curvar, né? PMD, dispersão por modo de polarização. A gente já viu um pouquinho também os modos de propagação, né? E tem também os lances de polarização, qual é o sentido do campo elétrico dentro ali, né? O sentido do vetor de propagação, que são efeitos lineares que acontecem na fibra, né? Atenuação é perda por propagação, né? A gente já viu. O que é dispersão cromática? Imagina que eu tenho um raio luminoso aqui, né? Que está se propagando na fibra, e ele é composto por uma banda, que a gente já viu isso também, né? Se ele tem informação, ele tem uma banda. Se ele tem uma banda, significa que o sinal em si ele ocupa uma quantidade de comprimentos de onda. Se ao se propagar pela fibra, ele se decompõe e cada comprimento de onda chega aqui do outro lado em tempos de propagação diferentes, isso é o que a gente chama de dispersão cromática, né? Então toda fibra ela tem uma dispersão cromática. Se ela for muito alta, significa que a diferença de tempo entre esses caras é muito grande, né? E isso fica mais crítico quando a fibra é maior, né? Então essa dispersão cromática aqui, tipicamente, ela é dada em segundos por metro propagado, né? Quantos segundos de diferença por metro propagado? Picosegundo por metro propagado, né? Então, isso aqui tem o nosso receptor lá do outro lado que vai falar assim, ó, eu aceito uma dispersão de até 1 picosegundo por metro propagado, né? Um picosegundo de dispersão. Então a gente tem que ter cuidado para ver se a gente não está trabalhando com uma fibra que tem uma dispersão maior do que isso, né? Porque isso vai acontecer. Ou se a gente vai ter que colocar algum componente para poder compensar isso daqui, juntar esses componentes de novo, para compensar essa dispersão cromática aí. A atenuação em si, sendo um pouco mais crítico no termo, né, é a perda de potência à medida que você propaga pela fibra, né? Então aqui a gente está vendo dB por quilômetro propagado. E olha só que interessante, a atenuação depende do comprimento de onda que a gente está atuando. E aí a gente consegue ver que tem esse comportamento aqui. A fibra de dióxido de silício, que é aquela maioria que a gente viu de fibra comercial aí, tanto o núcleo quanto a casca, elas são feitas de fibra de vidro, né, dióxido de silício, duas moléculas de oxigênio para cada molécula de silício, a composição da fibra ótica é essa, o núcleo é feito de dióxido de silício, a casca também, a diferença entre eles é o índice de refração, né? Então tem uma dopagem ali dentro para você mudar o índice de refração, de forma que o índice de refração do núcleo seja maior do que o índice de refração da casca e a gente consiga respeitar lá as leis de Snell para garantir reflexão interna total, né? Mas, além disso, dependendo da frequência que a gente está trabalhando, a gente vai ter uma atenuação de propagação por perda do meio mesmo, absorção do material, isso é normal, né? E as fibras de dióxido de silício, elas têm essa curva de perda. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, aqui em 400 nanômetros, né, eu tenho aqui 6,5 dB de perda por quilômetro. Então, se eu transmito com 10 dBm de potência, né, 1 quilômetro depois, eu já caí aqui para 3,5 dB, né, perdi 6,5. Lá em 1550 nano, a gente tem aqui ó, mais ou menos 0,2, ó, bem melhor trabalhar aqui então, porque a fibra responde melhor ali, a gente perde menos potência ali, né? Essa é a ideia. E aí a gente consegue separar aqui 3 janelas de telecom, né? 3 janelas onde é utilizado para telecomunicações. A primeira ali é próximo de 850 nanômetros, onde a gente tem uma atenuação ali de 2 dB por quilômetro, né? Algumas aplicações de telecomunicações, algumas aplicações para componentes óticos, para criar amplificadores óticos, trabalham nessa faixa de frequência, né? Inicialmente também, antes do DWDM, que a gente viu lá, que são aqueles comprimentos de onda, tudo um pertinho do outro para poder aumentar a capacidade do sistema, a gente tinha o WDM, só que não era denso, então o espaçamento era maior, e o CWDM, que o C era de cores, a gente trabalhava nessa faixa de frequência. Era uma questão de limitação de fabricação mesmo, não tinha dispositivos que operavam numa frequência muito maior, né? Num comprimento de onda ainda muito maior do que esse. Então a gente trabalhava ali próximo de 800 nanômetros, né? Um comprimento de onda um pouquinho menor.
Depois, a gente passou para 1.200, próximo de 1.300 nanômetros. Né? Também existem algumas aplicações aí. O DWDM opera aqui em 1.300 nanômetros também, né? Próximo de 0,5 dB por quilômetro. Então a gente tem aí, por exemplo, a fibra ótica que chega na nossa casa de internet operando em 1.310, 1.360 nanômetros. É uma aplicação bacana para redes metropolitanas, né? E a terceira janela de telecom em 1550 nanômetros, que também tem DWDM operando aqui, mas também tem outras aplicações de telecomunicações operando, onde a gente opera ali com 0,2 dB por quilômetro. Então essas são as três janelas de telecom que a gente trabalha, e é por causa dessa curva que eu falei que o próprio DWDM lá, por exemplo, ele tem uma janela de operação, né? Então o mínimo e o máximo está definido. Se aumentar a quantidade de canais aqui, é você ver quantos comprimentos de onda você consegue espremer aqui. Se você consegue fazer canais de 100 GB hoje já consegue, que é o espaçamento de 0,8 nanômetros. 50 GB já consegue, que é o espaçamento de 0,4 nanômetros. Já tem umas aplicações de 25 GB de espaçamento, né, de 0,2 nanômetros. E o que fica difícil hoje, que é uma limitação de material mesmo. Ou a gente precisa mudar o material da fibra para conseguir que a gente tenha uma atenuação sempre baixa, ou a gente tem que conseguir fabricar dispositivos que consigam espremer ainda mais comprimentos de onda mais próximo um do outro. Hoje, essas são as limitações hoje. Porque senão a gente começa a trabalhar em regiões onde a gente tem uma atenuação muito alta da fibra. Uma questão da característica do material mesmo do dióxido de silício. Né? Mas, de novo, a atenuação é um efeito linear, assim como a dispersão cromática. Escolheu a frequência que você está trabalhando, você vai ter essa atenuação fixa por quilômetro andado. Né? Ou seja, se eu propaguei 10 quilômetros, eu tenho 2 dB de atenuação. Se eu propaguei 100 quilômetros, eu tenho 20 dB de atenuação. É fixo, 0,2 dB por quilômetro propagado. Né? Por aí vai. Existem também uns carinhas que são chamados efeitos não lineares. Os efeitos não lineares são meio complicados a gente trabalhar eles, já entra num nível de complexidade bem mais alto aqui para a nossa aula, mas eu achei importante a gente citar para vocês saberem que eles existem. Né? O efeito de Brillouin, Raman, mistura de quatro ondas, né? Automodulação de fase, modulação de fase cruzada, são efeitos que têm os seus comportamentos não lineares. Né? Você não consegue prever eles de forma linear. Né? Aumentou o quilômetro propagado, ele aumenta a atenuação na mesma proporção. Aqui, se aumentou o quilômetro propagado, se aumenta o efeito Brillouin na mesma proporção? Não. Por quê? Porque não é linear. Né? O efeito de Raman? Não, porque não é linear. Então a gente só tem que saber o que é que eles existem. Né? Aqui para a nossa aula de hoje, o importante é saber que eles existem. E por que eu falei que é importante a gente saber que eles existem? Os efeitos não lineares, eles degradam o sistema de telecomunicações, principalmente devido à dispersão e geração de novos comprimentos de onda na fibra, que vão fazer com que a gente perca potência, seja por potência refletida, né? Você está tentando propagar num sentido e o Brillouin e o Raman eles jogam potência no outro sentido, olha só que doideira. Né? E além disso, você gera outros comprimentos de onda ali que podem gerar interferência no nosso sistema de telecomunicações. Então, embora a gente possa, tem algumas aplicações bem específicas, algumas pesquisas que utilizam esses efeitos não lineares para benefício do sistema de telecomunicações, de maneira geral, simplesmente propagar de um ponto A para um ponto B, os efeitos não lineares eles degradam o desempenho do nosso sistema de telecomunicações. E a principal característica para estimular o efeito não linear é a potência na fibra. Né? Quanto maior a potência ótica, mais chance tem da gente desencadear esses efeitos aqui. Para a nossa aula aqui, a gente vai se preocupar principalmente com o Brillouin. Nós não vamos calcular qual que é o efeito, o que acontece e tal. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, ó, a partir de uma determinada potência, que é uma potência de gatilho, vai começar a existir o efeito de Brillouin. Por que eu estou falando que o Brillouin vai ser o primeiro que a gente vai tratar? Porque ele é o primeiro a aparecer. Né? O efeito de Raman vai aparecer lá com 27 dBm, Fourier Mix aparece com mais e por aí vai. Então, como o Brillouin é o primeiro a aparecer, se a gente garantir que o Brillouin não aparece, o resto também não aparece. Então, é isso que a gente vai se preocupar aqui, certo? Então, eu vou falar para vocês, ó,
A partir de tanto de potência existe brilho-on. Se eu estiver trabalhando com a potência mais baixa que isso, não existe brilho-on e não existe nenhum outro efeito não linear também. Basicamente, essa é a ideia aqui, bem básica, bem light, para a gente levar a aula sem ter que aprofundar demais no assunto aqui. Quais são os componentes de um sistema óptico, então, quando eu quero transmitir de um ponto A para um ponto B? A gente precisa de um emissor de luz, que são os nossos lasers. A gente teve aquele componente que eu mostrei lá no início, né, que era um transponderzinho pequenininho. Esse aqui é um de bancada, só para a gente ver que existe diferença, né? Posso ter também moduladores óticos. O que são os moduladores óticos? Eles são o que vão modular, né? Vão transformar aquela informação elétrica, o sinal elétrico, ou os bits, zeros e uns, num sinal óptico, de fato, né? Então, geralmente, um transmissor ele é composto por esses dois componentes, né? Eu tenho o modulador que pega o sinal elétrico e modula a luz proveniente do laser, né, que foi gerada por esse emissor aqui. Além disso, eu tenho também um componente muito importante que é o EDFA, né, que é um amplificador óptico, né? À medida que eu chego num determinado momento que a potência é pequena demais, que o meu receptor não vai enxergar, eu preciso colocar um componente ali que aumente a potência óptica para o meu receptor começar a enxergar, que é o nosso EDFA, né? Então, são amplificadores baseados em fibras dopadas de érbio, né? Tem uma física por trás, estudar esse componente aqui também. Existem disciplinas todas só para entender o princípio de funcionamento do laser, o princípio de funcionamento do modulador, o princípio de funcionamento do EDFA. O nosso objetivo aqui é uma introdução à comunicação óptica, então eu estou mais preocupado em passar o princípio de funcionamento da fibra, né? Como que a luz se propaga ali dentro, e quais são os principais componentes que tem que estar ali dentro, né? Uma aula mais avançada de comunicações ópticas, a gente entraria também em como esses caras funcionam, né? E lá na outra ponta a gente precisa de fotodetectores, né? Que são o contrário, pegar a luz e transformar na minha informação elétrica para o meu sistema entender o que está acontecendo, né? Bom, então os principais componentes de um sistema para eu comunicar ponto A com ponto B é esse. Eu tenho uma informação elétrica, por exemplo, bits, zeros e uns. Aí eu pego esses bits, zeros e uns, coloco num modulador óptico, né? E aí ele vai modular, né, transformar esses zeros e uns, vai trabalhar em cima do laser que emitiu a fonte luminosa, gerou a fonte luminosa. E aí, então, em vez de ter simplesmente uma luz, eu vou ter uma luz modulada pela minha informação elétrica. Aí eu jogo na fibra, vamos propagando, propagando, propagando. Se acontecer da potência cair demais de forma que o meu fotodetector não consiga enxergar, eu coloco um EDFA para aumentar a potência, o amplificador. Chegou lá no meu receptor numa potência que o meu fotodetector consegue detectar, ele transforma esse sinal óptico nos meus zeros e uns elétricos de novo. Então, esses são os principais componentes de um sistema óptico. E aí, como é que a gente faz um projeto de um enlace, então, para a gente fechar nossa aula? O projeto de um enlace vai levar em consideração a potência de transmissão do laser, a perda de atenuação da fibra, a distância do enlace e o ganho e sensibilidade dos amplificadores ópticos e sensibilidade do fotodetector. Por que sensibilidade do amplificador e do fotodetector? Qual que é a potência mínima que precisa chegar na entrada dele para ele conseguir entender o que está chegando e amplificar, ou entender o que está chegando e transformar em sinal elétrico do ponto de vista do fotodetector, né? Existe também o que a gente chama de saturação, quando a potência está alta demais e você poderia danificar o amplificador, se ele entrasse no amplificador com a potência muito alta, ou danificar, queimar o fotodetector, né? Então a gente tem que trabalhar sempre dentro do que a gente chama de range dinâmico, né? Ou seja, abaixo dessa potência muito alta, onde eu danificaria os nossos componentes, ou desencadearia, né, criaria efeitos não lineares, mas também não posso trabalhar na potência muito baixa de forma que eu não consiga recuperar o nosso sinal, seja por amplificador ou seja pelo fotodetector. Então a gente tem que trabalhar dentro desse range dinâmico. Uma potência alta o suficiente para o amplificador e o fotodetector conseguir entender, mas baixa o suficiente para que eu não sature o nosso sistema, ou seja, não danifique os componentes e nem crie efeitos não lineares. E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, nós vamos fazer um exemplo, né?
Vamos fazer um enlace aqui prático mesmo. Vamos imaginar que você é um engenheiro de telecomunicações, foi contratado por uma empresa de provedor de internet que precisa fazer um projeto novo que conecte o Inatel a Lavras, né? Então aqui está o Inatel e aqui está Lavras. Só que, obrigatoriamente, eu preciso passar por Juiz de Fora e Belo Horizonte. Não poderia vir direto do Inatel para Lavras. Então a gente sai do Inatel, passa em Juiz de Fora, passa em Belo Horizonte e termina em Lavras, colocando aqui esse link de aproximadamente 840 quilômetros, né? Um enlace de 840 quilômetros, certo? E aí, o que foi pedido aqui? Vamos realizar todos os cálculos necessários e sugerir os equipamentos a serem utilizados, além da localização geográfica desses equipamentos, para fazer com que esse link funcione, né? Vamos considerar a potência de gatilho do efeito Brillouin de mais 8 dBm, ou seja, se eu passar de 8 dBm, eu começo a ter efeito não linear. Então a gente não vai passar de mais 8 dBm, né? Esse aqui é o nosso limite superior, então, do sistema de comunicação ótica. Vamos determinar os equipamentos, então. Nós vamos trabalhar com esse transmissor aqui, da GoLight, né? É um Laser Light Source, e ele trabalha com potência de transmissão configurável de 0 a 27 dBm, a gente pode configurar. Opera em 1550 nanômetros, né? A fibra a gente vai usar da Corning, parecida com aquela que a gente viu o datasheet mais para trás, né? SMF28E+. Também opera bem em 1550 nanômetros, com uma atenuação de 0,2 dB por quilômetro, né? Vamos trabalhar com amplificadores do tipo EDFA mesmo, né? Que eles permitem potência de entrada de menos 20 a 10 dBm. Então, se eu chegar com menos 25 dBm na entrada do EDFA, ele não vai conseguir amplificar nada, porque ele não vai enxergar esse sinal. Então, eu preciso chegar com no mínimo menos 20 dBm de potência, né? Mas também não posso chegar com uma potência muito elevada nele, de 10 dBm, por exemplo, né? Porque senão eu vou saturar o amplificador e vou queimar ele. E ele tem um ganho ajustável aqui, ó, de 15 a 30 dB de ganho, basicamente. Então eu posso falar assim, ó, posso colocar um amplificador com 22 dB de ganho, né? Se ele entrou, por exemplo, com 0 dBm, vai sair com 22 dBm na saída. Ok, fechou, né? E o nosso receptor vai ser o fotodetector Lightpad I64G. Vocês podem depois, se vocês tiverem interesse, pesquisar esses caras na internet e achar o datasheet deles, né? E ele tem uma potência de entrada ali mínima de menos 18, ou seja, chegar a menos 19 ele não enxerga essa luz, não consegue transformar no nosso sinal elétrico de novo, né? Mas também não pode chegar com a potência superior a 5 dBm, senão ele queima, que é a nossa potência de saturação. Então esses são os nossos componentes que a gente vai fazer ali a comunicação entre o Inatel e Lavras, passando por Juiz de Fora e Belo Horizonte. O que eu fiz aqui? Uma curva de balanço de potência para a gente entender como é que faz esse projeto. Olha que interessante. Aqui a distância em quilômetros, coloquei de 0 a 850 quilômetros, né? E aqui a potência, né? A potência máxima que a gente vai poder trabalhar no nosso sistema é de quê? 8 dBm, que eu coloquei lá no enunciado, que era o gatilho de Brillouin. Se a gente trabalhar com uma potência na fibra maior do que 8 dBm, a gente vai começar a ter efeito não linear, que a gente não quer. A mínima que a gente tem que trabalhar enquanto tiver amplificador na jogada é de menos 20 dB. Se chegar alguma coisa no amplificador menor do que menos 20, ele não enxerga. E do fotodetector, a sensibilidade do receptor é de menos 18, e está aqui. E aí como é que a gente faz? Eu posso transmitir aqui em Santa Rita, né, no Inatel, com 8 dBm. E fazer essa curva aqui que já está pronta. Eu não fiz passo a passo, não. Nós vamos passo a passo colocando nome só para a gente entender. Olha só que interessante. Eu propaguei por 130 km até em Caxambu, né? 130 km, a fibra que a gente está usando tem 0,2 dB por quilômetro de atenuação. Eu perdi, então, 26 dB. Se eu pegar esse 8 aqui, menos 26 dB, a gente chega aqui em menos 18 dBm de potência. Menos 18 está dentro da sensibilidade do amplificador? Tá. Poderia ter menos 20, mas aí eu não ia ter uma cidade para eu parar e colocar meu amplificador lá. Então eu parei aqui em Caxambu mesmo, 130 km, né?
E aí eu pego o meu amplificador então e dou um ganho de 26 dB, jogo a potência de volta lá para 8 dBm. E aí eu posso caminhar depois até Bom Jardim de Minas, onde eu cheguei lá em 224 km. Ou seja, propaguei mais 94 km, perdi aqui 18,8 dB. Né? Repara que eu não cheguei ainda aqui, ó, eu estava em 8, perdi 18,8, cheguei aqui em próximo de menos 11 dB. O amplificador pode receber essa potência e dar ganho? Pode, está dentro do range dinâmico dele. O amplificador a gente viu que ele pode receber qualquer coisa entre menos 20 e 10, que ele vai dar o ganho que a gente quiser. Então eu posso configurar o ganho dele, que é configurável de 15 a 30, se eu não me engano, né? Posso configurar o ganho dele de novo para 18,8 para jogar de volta para 8 dBm de potência. E aí eu consigo propagar mais na fibra de novo para ficar sempre dentro desse range dinâmico aqui. Aí eu propago até Juiz de Fora, né, que está lá no quilômetro 339, ou seja, propaguei mais 115 quilômetros, perdi 23 dB. Coloco outro amplificador em Juiz de Fora, com ganho de 23 dB, e lá em Juiz de Fora eu saio com 8 dBm de novo. Propago até Carandaí, ou seja, ando mais 128 quilômetros, perco mais 25,6 dB, né, 0,2 vezes 128, e ainda chego aqui com a potência dentro do meu range dinâmico. Em momento nenhum eu estou abaixando do menos 20, tá vendo? Que é a sensibilidade do nosso amplificador. Então, o meu amplificador consegue amplificar esse sinal para mim e jogar de volta para o 8 dB. Né? Então, eu jogo de volta para o 8 dB aqui. Então, aqui em Belo Horizonte, né? Chego lá em Belo Horizonte, propaguei mais 135 quilômetros de Carandaí a Belo Horizonte, perdi mais 27 dB, coloco o amplificador em Belo Horizonte. Repara que aqui a gente baixou da sensibilidade do receptor, mas não tem problema, porque eu não estou chegando no receptor ainda. Eu baixei na sensibilidade do amplificador? Não, ainda estou dentro. Estou com uma potência maior do que menos 20. Então, meu amplificador ainda vai conseguir dar um ganho aqui, nesse caso de 27 dB, para poder voltar para mais 8. Repara, eu poderia dar um ganho de 30, né? Porque meu amplificador ele permite ganhos de 30. Mas se eu desse ganho de 30 em qualquer um desses aqui, ó, eu jogaria a potência na saída dessas cidades acima do mais 8. E aí eu começaria a ter efeito não linear, que é o que a gente não quer ter. Então eu estou ajustando o ganho sempre para jogar só até mais 8 para não ter efeito não linear. Depois de Belo Horizonte, eu posso ir até Carmópolis de Minas, propagando aqui mais 125 quilômetros, perco 25 dB de propagação, chego lá em Carmópolis, eu posso botar outro amplificador para dar 25 dB de ganho e jogar mais 8 de novo. E aí eu saio de Carmópolis, que é o nosso último pedaço do enlace, com mais 8 dB e propago até Lavras, né? Mais 115 dB, mais 115 km de propagação, que me gera 23 dB de atenuação, fazendo então com que eu chegue aqui com uma potência de recepção de menos 15. Como o nosso receptor pode receber até menos 18, né? Qualquer coisa acima de menos 18 ele pode, desde que não chegue em mais 5 dBm, eu nem preciso colocar outro amplificador aqui, né? Tá tudo certo. E aí já está tudo direitinho aqui, o nosso receptor vai funcionar direitinho. E aí como é que fica o nosso projeto então? Eu vou ter um transmissor localizado em Santa Rita do Sapucaí, com uma potência de 8 dBm de transmissão, operando em 1550 nanômetros. Aí eu vou ter o primeiro enlace, vou instalar uma fibra de Santa Rita do Sapucaí a Caxambu. E vou colocar o nosso primeiro amplificador, né, o nosso EDFA 1, lá em Caxambu, com 26 dB de ganho. Depois eu vou propagar o nosso segundo enlace de Caxambu a Bom Jardim de Minas com 94 km de distância, né? Uma fibra de 94 km de distância. E vou instalar lá em Bom Jardim de Minas o nosso segundo EDFA, o nosso segundo amplificador, e ele tem que estar ajustado com ganho de 18,8 dB. Né? Depois a gente vai ter o nosso terceiro enlace de 115 km que conecta Bom Jardim de Minas a Juiz de Fora. E aí a gente vai colocar lá em Juiz de Fora o nosso terceiro amplificador com 23 dB de ganho. Para poder sair de Juiz de Fora para o nosso quarto enlace e propagar até Carandaí com 128 km de fibra. E eu preciso chegar lá em Carandaí com uma potência baixa, vou ter que colocar outro amplificador com ganho de 25,6 dB para conseguir sair de Carandaí com mais 8 dBm de potência e propagar até Belo Horizonte.
onde a gente vai ter então o nosso quinto enlace, que vai conectar Carandaí a Belo Horizonte com 135 km de fibra ótica. Aí eu vou ter o nosso quinto amplificador lá em Belo Horizonte, que vai pegar essa potência que chegou atenuada lá e vai jogar de novo para 8 dBm, né, de transmissão. Ou seja, vamos ter lá saindo de Belo Horizonte 8 dBm, porque eu coloquei um amplificador com 27 dB de ganho. E aí eu vou sair para o nosso sexto enlace de 125 km de fibra ótica, conectando Belo Horizonte a Carmópolis de Minas, né? E lá eu terei um EDFA lá em Carmópolis de Minas, o sexto amplificador de potência ótica, com 25 dB de ganho, para jogar o nosso sistema de novo, saindo de Carmópolis de Minas, com mais 8 dBm. E aí já vai ser o suficiente para a gente chegar com o sétimo enlace, propagar 115 km de Carmópolis de Minas a Lavras, e chegar lá em Lavras com menos 15 dBm de potência de recepção, onde eu já posso instalar direto então o nosso fotodetector, que consegue receber esse sinal e transformar o meu sinal em um sinal elétrico de forma dentro da operação, das potências de operação do nosso sistema. E aí, por fim, a gente consegue então fazer um link, um sistema, um projeto de um enlace que conecta Santa Rita do Sapucaí a Lavras, né, com 7 enlaces passando obrigatoriamente por Juiz de Fora e Belo Horizonte. E a gente utilizou outras cidades no meio do caminho para instalar os nossos amplificadores de potência. Então, para conectar Santa Rita a Lavras, eu precisei de 7 enlaces, 7 trechos de fibra ótica, né, e 6 amplificadores de potência ótica no meio do caminho. Certo, gente? É claro que isso aqui é um projeto muito simples, onde a gente está levando em consideração apenas a perda por potência. Num projeto prático, vocês vão ter que colocar mais fibra, né? Em cada ponto desse amplificador, considere 10 km de fibra a mais para ficar de sobra por meio de segurança. E aí a gente tem que adicionar mais perdas, perdas por conectores, né? Tem que colocar perdas por curvatura, ser considerado algumas margens. Temos que considerar alguns componentes extras para compensar as dispersões, eventuais dispersões, coisas nesse sentido, que vão aumentando a complexidade do projeto. Mas eu acho que para uma introdução à comunicação ótica, a gente entender quais são os principais componentes e entender que para conectar dois pontos a gente vai ter que dividir em vários enlaces e trabalhar sempre dentro desse range dinâmico, né? Entender hoje também que a gente entendeu qual é que é o princípio de funcionamento de uma fibra, né? A teoria da lei de Snell, para a gente conseguir garantir o confinamento da luz, né? A teoria lá da reflexão total, o cone de abertura, com qual angulação a fonte luminosa precisa entrar dentro da fibra, dentro do núcleo, para gerar um ângulo de incidência entre núcleo e casca e ainda assim respeitar a reflexão total, respeitando então um guiamento bem sucedido. Entender a diferença de uma fibra monomodo para uma fibra multimodo. Isso tudo que a gente foi aprendendo já é um grande ganho aí para 1h40, 1h50 de aula de introdução a comunicações óticas, que eu acho que foi bem bacana fazer isso tudo com vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho de engenharia, falando de comunicações óticas com vocês, certo? Acho que para uma introdução de 1h30 foi bem bacana. Coloquei aqui as 3 principais referências, um destaque para a nossa terceira referência aqui, que é um livro só de comunicações óticas, do nosso eterno mestre e doutor, professor Justino Ribeiro, né, que é professor aqui do Inatel de antenas, professor de comunicações óticas, um orientador aí de todos os alunos que já passou do Inatel aí até hoje, com certeza em telecomunicações, pelo menos já ouviu falar no nosso professor Justino. A maioria das coisas que eu falei aqui eu tirei de referência desse livro aí, né? Também tem algumas coisas de comunicações ali, quando a gente falou da taxa de dados, de espectro, que eu peguei emprestado do nosso livro, também do nosso professor Dayan, aqui, professor do Inatel. Alguma coisa de onda eletromagnética do nosso professor Justino. Então a nossa referência é tudo de professores da casa. Com isso, eu finalizo a nossa aula, a nossa videoaula, agradecendo imensamente a participação de todos, a quem ficou aí por 1h40, aprendendo um pouquinho mais esse conceito, a introdução de comunicações óticas. Convido a todos a vir conhecer o Inatel, a fazer o vestibular,
fazer a graduação em telecomunicações, onde vocês vão aprender muito mais, não só sobre fibra ótica, mas sobre antenas, sobre linhas de transmissão, sobre modulações digital, né, sobre modulações analógicas, sobre sistemas de telefonia móvel, telefonia fixa, TV, redes de telecomunicações, né, a parte de protocolos de rede, TCP/IP, e muitas coisas, protocolos Wi-Fi. Então convido a todos a participarem e estudar cada vez mais. Telecomunicações é um universo muito grande. Foi um prazer passar um pouquinho, um pedacinho desse universo que é tão importante para o funcionamento das redes de telecomunicações no mundo. Então a gente aprendeu um pouquinho hoje mais sobre fibra ótica e agradeço mais uma vez a participação. Ao longo de toda a aula, meu e-mail ficou aqui no rodapé. Fico à disposição aí para quem quiser me mandar um e-mail, tirar uma dúvida, comentar qualquer coisa, tiver dúvida sobre a instituição, fico à disposição. Muito obrigado mais uma vez a todos e até mais, até a próxima aula.